Fala, meu povo, seja bem-vindo ao Conversas de Travesseiro com Will. Esse é o nosso terceiro episódio que tem como tema qual direção tomar na minha vida. Então convido você a se sentar aqui do meu lado para que a gente possa compartilhar as nossas histórias, experiências e sentir que podemos nos abrir de forma que podemos ser vulneráveis e saber que seremos acolhidos dessa forma, sendo nós mesmos com nossas qualidades, nossos defeitos, do nosso próprio tamanho, do nosso próprio jeito, simplesmente sendo quem nós somos, que isso é o principal de tudo. Então quero convidar vocês a fazer essa reflexão, né? Acredito que todo mundo já tenha se perguntado em algum momento da vida qual direção tomar, né? Então, a gente tem que refletir aí a questão das nossas escolhas, do nosso mundo, sabendo que tudo aquilo que a gente decidir vai direcionar a nossa vida. Então, um convite também para a gente parar para se ouvir, que muitas vezes não nos é ensinado, mas a gente poderia aprender, né, no decorrer da vida. Eu acho que muitas pessoas aprendem, eu aprendi ao longo da vida, de que é saudável, é ideal que a gente pare para ouvir o nosso interior, que muitas das respostas que a gente quer, elas não estão fora, e sim dentro de nós. Então, se nós tivéssemos mais o hábito de parar para nos ouvir, nós conseguiríamos tomar decisões mais acertadas. Isso é fundamental, isso é muito saudável. Então, dentro, né, das suas convicções, dentro das suas crenças, né, você pode pensar em tomar essa ajuda, né? Dentro das minhas convicções, esse sagrado, esse ser superior, chamam de Deus. Então, sempre que eu tenho alguma decisão muito importante para tomar na minha vida, eu convido para sentar do meu lado, para que a gente possa conversar e que eu possa ter um direcionamento de que decisão tomar naquele momento ou naquela situação. E essas escolhas, esse momento de parar para se ouvir, normalmente ele nos traz paz. Ele traz paz para o nosso coração. Então a gente escuta essa voz interior e a gente percebe que direção tomar. Então a gente também pode aproveitar, né, e colocar até o nomezinho também de intuição. Eu acho que a nossa intuição, ela também nos direciona muito nesse sentido. Dentro de nós já existe uma voz dizendo o certo a se fazer, o melhor a se fazer, o caminho que deve se percorrer, né? Eu acho que essa intuição, ela tá dentro da gente, realmente nos direcionando um caminho. E a gente precisa estar atento a essa voz interior, sabe? Eu acho que muitas vezes não nos é ensinado a parar para nos ouvir. E se nós parássemos para ouvir mais a nós mesmos, ao nosso interior, aquilo que está no nosso coração, provavelmente nós teríamos decisões mais acertadas na nossa vida. Nós faríamos escolhas que nos trariam mais paz, que isso é muito importante, que a gente tome decisões e que essas decisões nos tragam paz, porque uma decisão errada, ela pode trazer graves consequências, né? Ela pode, inclusive, nos tirar paz, nos deixar fora do eixo. E se nós pararmos para ouvir essa voz, né? Se nós pararmos para conectar com o sagrado, com o divino, para ouvir também a voz de Deus, o que Ele nos direciona, a gente vai conseguir tomar decisões mais acertadas. E por muitas vezes, por nós estarmos numa rotina cansativa, corrida, a gente não tem esse tempo de parar para nos ouvir. Mas é importante que a gente tire do nosso dia a dia sempre um tempinho para reflexão, um tempinho
para uma meditação, um tempinho para a gente orar ou fazer aquilo que a sua religião ensina, certo? Porque aquilo ali ela vai mantendo a nossa essência. E é muito interessante que nem sempre a gente vai ter essa certeza no nosso coração da decisão que tomar, né? Eu lembro que uma vez eu estava bem aperreado, né, com uma decisão importante que eu precisava tomar na minha vida, e eu ficava assim, nossa, o que fazer, que decisão tomar, que caminho seguir. E uma amiga minha postou no Instagram que era até uma frasinha que dizia assim: tudo é aquilo que é certo, toda decisão que ela é certa, algo nesse sentido, ela nos traz paz, né? Ou aquilo que é certo, nosso coração tá tranquilo com a decisão. Ou ainda mais, porque era uma frase religiosa, que é uma outra frase que eu já vi também, ela dizia assim: aquilo que vem de Deus traz paz. Então, eu fiquei muito chateado na época que eu li a mensagem, sabe? Não com ela, porque ela não tinha culpa de compartilhar aquilo. Inclusive, ela certamente compartilhou com o intuito de ajudar alguém, mas porque eu não tinha a certeza no meu coração. E aquela frase não me ajudou naquele momento, né? Eu disse, mas nem toda decisão que a gente precisa tomar, a gente tem certeza no nosso coração. E aí é importante também a gente entender que às vezes o medo, ele nos bloqueia um pouco, ele nos paralisa. E às vezes a gente tá pautado na decisão, o medo. Então essa certeza, ela muitas vezes ela não vem ao nosso coração, justamente porque a gente tá deixando um sentimento maior falar ao nosso coração, que é o sentimento do medo. Então, a gente precisa, mais uma vez eu trago, parar e nos ouvir para que a gente possa tomar a decisão acertada. E também refletir os prós e os contras de todas as decisões que nós precisamos tomar. Porque assim, a decisão A vai me levar para tal caminho, a decisão B vai me levar para tal caminho. Então, a curto, médio e longo prazo, o que é que eu estou almejando, o que é que eu estou buscando? A gente tem que parar para refletir também que toda decisão, por menor que seja, ela vai refletir na nossa vida. Então, lá na frente, né? Porque nós normalmente estamos tomando decisões para projetar o nosso futuro. Seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele amoroso, seja ele nas nossas relações de amizade, quando nós decidimos se aproximar ou se afastar de alguém, né? Então, estamos tomando decisões também nas nossas relações pessoais. E aí a gente tem que pensar que tomando tal decisão lá na frente vai me trazer aquilo que eu estou almejando. Porque nós temos que pensar que nós temos objetivos na vida, nós temos sonhos na vida e nós precisamos tomar decisões que nos levem até esses lugares, que nos façam chegar lá. Então, minhas decisões de hoje, desse momento, de agora, elas estão fazendo com que eu chegue onde eu desejo chegar? Então, acho que o primeiro ponto de reflexão que nós precisamos fazer é esse. Porque talvez eu não esteja chegando onde eu desejo chegar justamente pelos frutos das minhas escolhas. Se não as escolhas do presente, pode ter sido as escolhas do passado. Mas e aí está a beleza da vida, né? Que nós, como seres humanos, nós somos um ser, eu acredito muito nisso, em constante construção. Então eu estou me construindo. O Wilson que eu sou hoje não vai ser o mesmo Wilson que eu serei daqui a um ano. E não é o mesmo Wilson que eu fui há um ano atrás. Então, essas minhas decisões, se eu estou percebendo que nesse momento não estão me levando onde eu desejo chegar, então é onde eu preciso parar, fazer essas reflexões comigo mesmo e talvez mudar a rota. Porque a beleza
nossa constante construção é que chegar a um determinado ponto e eu perceber que já não está mais fazendo tanto sentido aquela caminhada, eu posso mudar de rota. Isso só depende das minhas escolhas. Então, por isso que eu tenho que parar e refletir. Estou caminhando nesse sentido. Esse sentido está me levando onde eu desejo chegar? Se não está, talvez seja o momento de mudar. Ainda há tempo. E você não pode deixar as decisões importantes da sua vida para o dia de amanhã. Então, o momento de refletir, de mudar a direção é agora, é o hoje. Então, quais escolhas importantes eu estou tomando hoje para que lá na frente eu chegue onde eu desejo? Lembrando também, aqui eu trago, né, que é muito importante a gente lembrar que é preciso pôr em ação. Não adianta só idealizar, não adianta só pensar, não adianta só almejar, não adianta só sonhar. Eu preciso colocar em ações aquilo que eu estabeleci para mim. Então, as minhas ações estão me levando aonde eu desejo chegar? Então, a gente precisa ter muito isso. Se as minhas decisões desse momento não estão na direção de onde eu desejo chegar, é a hora de dar um passo para trás. É a hora de mudar a rota. Mas também, se eu percebo que as minhas escolhas estão me levando onde eu desejo chegar, não escute as adversidades. Não escute aqueles que estão torcendo contra. Não escute aqueles que dizem que você não vai conseguir. Essa jornada é sobre você. Ela não precisa fazer sentido para outras pessoas. E é muito importante que a gente tenha isso dentro do nosso coração. Por vezes, né, nas minhas partilhas com amigos, com familiares, né, eu conseguia externalizar isso, eu conseguia colocar isso para fora, né? De dizer, talvez não faça sentido para A, para B, talvez eu não tenha o reconhecimento que eu mereço, talvez eu não tenha o apoio que eu deseje, mas é uma jornada sobre mim. É uma jornada que precisa fazer sentido para mim. É a minha história de vida. Nós somos protagonistas da nossa própria história. Não é possível que a gente se coloque numa posição de coadjuvante dentro da nossa própria história. Isso não é aceitável. Se você faz isso, tome as rédeas da sua vida e tenha consciência que ninguém pode tomar decisões por você. Ninguém pode escolher o seu caminho por você. Isso é escolha sua, isso é escolha própria, né? Obviamente, se você é dependente financeiramente de alguém, é dependente, for menor de idade, por exemplo, existe relações na nossa vida que elas vão interferir nas nossas escolhas e elas vão interferir naquilo que a gente precisa fazer. Então, se você tem uma dependência financeira, por exemplo, é óbvio que você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você deseja, porque você depende de uma outra pessoa lhe dar esse apoio, lhe dar esse suporte para que você chegue onde você deseja chegar, né? E aí a gente precisa entender que as realidades das pessoas são diferentes, né? Então você tem que refletir isso dentro da sua realidade. E aí eu fico pensando, mas por que não fazer aquilo que está ao meu alcance? Então, se eu sou protagonista da minha história, dentro da minha realidade, dentro das minhas condições, eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim. Eu vou seguir um caminho, vou seguir a minha trajetória, almejando aquilo que eu desejo. Lembrando que muito da minha vida, a grande maioria dela, pode-se assim dizer, só depende de mim mesmo. Depende das minhas escolhas, da minha capacidade também de ser resiliente comigo mesmo, de entender se é um momento da minha vida que eu preciso dar um passo para trás, se é um momento da minha vida que eu preciso refazer rota, mudar algumas escolhas, me distanciar de determinadas pessoas, ou me aproximar, ou até valorizar também aquelas pessoas que nos valorizam. Porque muitas vezes a gente também está sempre atrás, assim, de buscar atenção
o reconhecimento de algumas pessoas, ou a amizade até de algumas pessoas, que a gente não para enxergar aqueles que estão ali conosco, aqueles que já são amigos, aqueles que estão dispostos a caminhar com a gente, a estender a mão, a crescer junto, né? Os meus amigos e os meus familiares, eles são fundamentais na minha jornada, porque em momentos cruciais da minha vida eu encontrei essa mão estendida, seja através de familiares, seja através de amigos, tão tal que tem pessoas que eu tenho plena convicção no meu coração que eu quero sim acompanhar elas por toda a minha vida, que a gente compartilhe esse trem até o fim. Eu não quero chegar a um determinado momento e precisar ou desejar me afastar dessas pessoas, nem que elas façam isso comigo. Mas se em algum momento assim também for necessário, eu farei, né? Mas tem pessoas que eu tenho plena convicção no meu coração, que eu quero sim, amigos que eu construí, levar para a minha vida toda, porque me ajudam na caminhada, sabe? E me direcionam, e a gente caminha junto, e a gente cresce junto, e a gente se apoia. Então, como é bom ter pessoas que te incentivam. E aí é onde a gente também pode parar para refletir as nossas relações. As pessoas que eu estou mantendo ao meu redor, certo? Aquelas pessoas que eu chamo de amigos, elas são incentivadoras, elas são pessoas que apoiam, sabe? Elas são pessoas que me ajudam a recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque também é preciso pensar que ao longo da vida nós vamos precisar sim recomeçar. Muitas e muitas vezes, em muitas áreas diferentes da nossa vida. E que esses recomeços, eles vão continuar dando sentido à nossa jornada, à nossa caminhada, à nossa vida, aos nossos sonhos. Então, eu preciso entender que nem sempre eu vou ter todas as respostas prontas. Nem sempre vai ser tudo um mar de rosas como a gente gostaria que fosse. Mas que eu preciso parar e entender, me ouvir. Se quando surge a dúvida, se essa dúvida ela é algo saudável, porque vai me fazer ser racional naquela escolha, eu vou parar, vou pensar que decisão tomar, qual o melhor caminho para aquela situação, ou se essa dúvida é apenas eu deixando o medo tomar conta de mim. Isso é muito perigoso, porque o medo ele pode afetar a gente e nos paralisar, certo? Então o medo ele não pode ser maior que o nosso desejo de vencer. O medo ele não pode ser maior do que a nossa capacidade, que a gente tem que olhar para a gente como seres humanos capazes, certo? Então você vai parar, você vai ouvir seu coração, fazer suas orações, enfim, o que você achar conveniente para aquele momento e tomar a decisão certa. E sempre é importante que eu mesmo, essa parte de decisão, ela toca num ponto muito delicado. Tem uma característica que eu tenho de personalidade que de início eu não aceitava muito, eu não percebia muito que eu tinha, que era a questão da impulsividade. Eu me percebi como uma pessoa impulsiva, de desejar fazer algo em determinado momento, naquele momento ir lá e fazer. Não parar e pensar muito, né? Hoje em dia é algo que eu estou buscando equilíbrio dentro de mim nesse aspecto. Inclusive, recentemente eu tive decisões importantes da minha vida que foi importante eu ter parado e analisado, não ter feito aquilo que eu gostaria de fazer naquele momento, porque aquilo me traria consequências a longo prazo, até possivelmente anos na frente. Então é muito importante também a gente ter esse equilíbrio, sabe? Eu acho que toda decisão importante, ela não deve ser tomada de imediato. A gente tem que parar, refletir, nos ouvir, pensar nas consequências dessa decisão, para aí sim, de coração em paz, a gente tomar
a decisão acertada. Isso me faz pensar muito na época que eu decidi me mudar, sabe? Sair do interior. Então, eu morava no interior e fiquei. Será que essa é a decisão certa a ser tomada nesse momento? Porque óbvio que eu queria sair de lá, óbvio que eu vinha me planejando, mas era algo que eu desejava fazer há uns 2, 3 anos à frente, sabe? Eu queria ter um planejamento para isso. Eu vinha me planejando, mas não era algo que eu iria fazer de imediato. Porém, a gente tem que entender que às vezes existem fatores externos que nos fazem tomar determinadas decisões ou é até um certo impulso mesmo da vida, sabe? Eu até brinco às vezes, feliz o dia que eu fiquei desempregado lá no interior, porque foi ele que me fez sair da zona de conforto e decidir vir morar na capital, né? Então, por eu ter ficado desempregado, eu disse, não vou mais adiar essa decisão. Isso é uma coisa que eu sempre sonhei, isso é uma coisa que eu sempre desejei. Então, a vida me oferece uma oportunidade que foi através do desemprego. A vida diz, olha, tem aqui esses caminhos, qual caminho tu vai seguir, sabe? E foi uma decisão muito em paz, apesar de não ter sido uma decisão fácil, né? Porque eu era o último filho que morava com a minha mãe. E chegar para ela e dizer, olha, próximo ano, como eu estou desempregado, eu vou tentar a vida na capital. E aí eu vejo que aquela decisão, né, que eu decidi tomar lá atrás, ela me direcionou para a vida que eu tenho hoje. E que eu sou extremamente grato, feliz e realizado, sabe? Feliz o dia que eu decidi vir para cá, porque eu mudei a minha vida completamente. E a cada novo passo dado, a cada nova conquista, só aumenta essa certeza dentro de mim, de que lá atrás eu tomei essa decisão de forma muito correta, sabe? Mas eu parei para me ouvir, eu parei para entender o que meu coração clamava. Não foi uma decisão impulsiva. Foi uma decisão muito racional, muito pensada, muito orada até chegar a ela, né? Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é isso. Que vocês parem para ouvir o coração de vocês, que estejam mais atentos a essa intuição, a essa voz interior, que ela vai direcionar a gente de forma muito correta ao longo da vida. Podemos errar, obviamente, somos humanos, mas também podemos refazer a rota quantas vezes necessária for. Então confie naquilo que Deus coloca no coração, no seu coração, porque isso aí vai te direcionar para um caminho que vai te fazer muito feliz, porque acredito que a jornada de cada um é muito sobre isso, é sobre a gente ser feliz ao longo dessa trajetória, ao longo do caminho. A nossa história, as nossas escolhas, o nosso caminho, ela precisa fazer sentido. Ela precisa ser um caminho que nos dê felicidade, onde a gente tenha satisfação por aquilo que a gente está fazendo. Então, eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. Que tenham gostado de me fazer companhia aqui, de ter compartilhado essas histórias, essas experiências. Quero reforçar que vocês são bem-vindos para quem está chegando agora e quero deixar minha gratidão por quem está acompanhando desde o primeiro episódio. Então, se você acha que essa história pode ajudar alguém, pode ajudar um amigo, um familiar, então compartilhe o episódio com esse familiar. Esses episódios estão sendo postados no Spotify, no Instagram, no YouTube. Então, a rede que você costuma usar, pegue ela, escute com calma, no seu canto, da forma que você achar melhor.
indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, indo para casa. Então, que tenha te feito uma boa companhia e que tenha te ajudado de alguma forma. Então, agradeço os comentários que vocês têm deixado lá. Curtam, compartilhem, para que mais pessoas consigam ser tocadas, consigam evoluir de alguma forma, se ajudar, sabe? Eu acho que tem sido muito esse o objetivo, que a gente cresça junto com essas histórias, porque quando uma história ela se liga com a de outra pessoa, eu vejo que eu contribuí de alguma forma e esse é o objetivo. Que as pessoas se reconheçam nessas histórias e que elas vejam que nós temos sempre alguma coisa para contribuir na vida de outras pessoas. Abraços, obrigado e até a próxima.